Amém. 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10. Antes de nós fazer a leitura, eu gostaria de pedir aos nossos irmãos e amigos que assistem o nosso canal, que deixe seu joinha, inscreva no canal, faça seus comentários e compartilhe com seus contatos, pois isto ajuda o canal a crescer e a palavra de Deus ser divulgada, né? Então, que todos possam compartilhar também e inscrever-se no canal. Vamos à Escritura. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como um menino novamente nascido o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Soberano e eterno Pai celestial, que essas palavras, Senhor, possa ajudar a nós aqui, ajudar também aqueles que vão ouvir através da internet, Senhor. Ó Deus, que possa ser de grande valia e que o Senhor possa abrir os seus entendimentos para compreender, Pai, as Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, observando essa Escritura, nós podemos ver que Deus aqui, Ele traz um grande esclarecimento para se entender melhor. Isto aqui, não precisa de interpretação e não precisa de revelação, como muitas pessoas querem colocar por aí. Isso aqui precisa do Espírito Santo para trazer a nós o quê? O entendimento do que Ele expirou a
Pedro para escrever. É disso que nós precisamos. Tem pessoas por aí dizendo que a Bíblia é para se entender por revelação. Agora, de uma certa forma, é uma revelação. Mas quem é que traz essa revelação? O Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, ele ia nos ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que Jesus havia dito. Então, aqui nós encontramos o apóstolo Pedro falando o seguinte: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Isto são coisas que acompanham um homem ou uma mulher física ou físico, né? Deixe essa malícia de humano. É uma das coisas que nós precisamos deixar, malícia de humano, porque se somos cristãos, espiritual, nascido de novo, a nossa malícia é cristã, é uma malícia que talvez você se prejudique, mas não prejudica seu irmão, porque essa malícia que a Bíblia está mandando você deixar, é a malícia que é feita para tirar proveito e prejudicar o seu irmão. Isso é físico. Quem vive espiritualmente não tem malícia para prejudicar o seu irmão fisicamente falando. Então, malícia que prejudica o seu irmão, você deixa. O engano, que é você achar algo que nem mesmo tem respaldo no que está escrito e colocar aquilo e dizer é por revelação. Isto é engano. Fingimento, tentar transmitir algo que você não é para outra pessoa. Você está fingindo, mas aqui ele está dizendo que é para ser deixado. Não tome isso para você, fingimento. Não tenha inveja, ou seja, a inveja, existe aquela inveja boa, que não é uma inveja maliciosa, enganosa, ou seja, desejando o que o outro tem, sem nada ter feito para ter aquilo. Agora você ter aquela inveja no sentido de se alegrar e dizer assim: rapaz, eu me senti agora orgulhoso por ver o meu irmão ter tal coisa, por ver o meu irmão se proceder bem, ver o meu irmão ter um crescimento espiritual maravilhoso. É um tipo de orgulho de você se sentir alegre, feliz. Pode ser um tipo de inveja santa, uma inveja que dá prazer ver o outro crescer, ver o outro ser bem sucedido na vida, mas não ficar com aquele ódio, rancor, raiva, aquela inveja. Aquilo tinha que ser meu, era eu que precisava daquilo, não era para ser de fulano, ele não merece. Essa inveja é maligna. Essa inveja é maligna. Então aqui ele está dizendo para deixar. Não queira isso para a sua vida. Murmurações, tudo reclama. Todo mundo eu faço tudo certo, todo mundo só faz errado. Aí começa a murmurar: eu ajudo todo mundo, ninguém me ajuda. Eu faço por fulano, ninguém faz por mim. Acaba com isso, deixa essas coisas, murmurações, ficar reclamando das coisas. Não, é uma coisa que nós não devemos estar sempre murmurando, lamentando coisas que já passou, né? Agora ele diz aqui, desejai afetuosamente. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos,
o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Então, o que é que ele está falando aqui? É para nós desejar afetuosamente algo que nos afete, ou nos atinja, ou nos envolva, ou nos faça querer estar envolvido com algo que seja não falsificado, algo puro, algo verdadeiro, para que por ele vá crescendo. Para quê? Para ter esse crescimento espiritual que nós precisamos. Então temos que deixar aquilo que não nos traz benefício para nos agarrar a algo que nos faça crescer, algo puro, algo verdadeiro. Aleluia! Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ele é quem nos traz todos esses benefícios, quem o Senhor, aquele que é benigno, aquele que nele não há inveja maligna, aquele que nele não há malícia maligna, aquele que nele não há engano, não há fingimento e nem murmurações. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Está vendo? Chegando para ele, pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. O que é que nós temos que estar preocupado? Com o que alguém pensa de nós, diz de nós, acha de nós, falam de nós. Se para Deus realmente nós somos pedras vivas, mas para eles somos reprovados. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Isso aqui está se falando de quem? Isso aqui está se falando da igreja. Aqui não está falando de uma pessoa especificada, não. Aqui não está direcionando a um homem, não. Aqui está falando que a igreja, essa pedra preciosa para Deus, no qual para o mundo é pedra de escândalo, vós também como pedra viva. Vós não é uma pessoa. Sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Esse é Cristo. Eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim para vós os que credes, é preciosa essa pedra de esquina. Para quem crê, ela é preciosa. Cristo é uma pedra preciosa para quem crê.
assim para vós os que crê é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para quem? Para os rebeldes. Rebeldes são aqueles que ouvem e não dão crédito. Às vezes são mansos como uma pomba, como um cordeiro. Manso no sentido da fala, do tratamento. Aquela pessoa, entre aspas, dócil. Mas ouve a palavra de Deus e se acham tão bem elevados ou digamos, como que não precisa daquilo e rejeitam. Aí a Bíblia chama rebeldes. Rebeldes é aquele que não obedece. Não importa a sua ação, como você age, não obedeceu, é rebelde. É porque tem rebelde que dá aquelas cabeçada, faz aquela ignorância, e tem rebelde que não, é rebelde só por ser rebelde, mas não diz nada. Mas é uma rebeldia não acreditar. Para os rebeldes, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita. Que nós venhamos entender essa escritura aqui, que essa geração eleita, no qual as escrituras estão falando, não é uma geração que passou, não é uma geração que virá, é-se uma geração que credibiliza a palavra de Deus. Ela vai passando de geração em geração, de povo em povo, e ela forma um único povo em todo o tempo. Aqui não tem ninguém especial. A Bíblia aqui não está especificando uma nação. Está se falando de uma geração em torno do mundo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Veja bem, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que aqui está incluído quem? Todos que ele tem chamado e tem atentado para o seu chamado. Essas pessoas saem das suas trevas e vêm para a sua maravilhosa luz. Seja povo judeu, seja povo gentil, qualquer nação ou qualquer pessoa. Aí ele volta aqui e diz aqui no 10: vós que em outro tempo não ereis povo. Isso aqui, se for buscar realmente para nação ou para povo de um lugar específico, aqui está se falando exatamente com gentil e não com Israel. Porque quem não era povo de Deus era nós. Israel era chamado povo de Deus, gentil não era chamado povo de Deus. Mas aqui está dizendo o seguinte, vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia.
Só que esse povo aqui, no qual as Escrituras estão falando, é todo aqueles no qual as Escrituras dizem em João capítulo 1, todos quanto o receberam. Ali está Deus, através de Jesus Cristo, ou seja, através da sua palavra, trazendo uma unidade em Cristo para todos aqueles que crerem, aqueles que recebem. Deus não está fazendo extinção de ninguém, Deus não está separando um povo aqui, um povo ali, agora é todos que venham a Ele. Sem contar que Ele diz, se eu não me engano, parece que é em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós, todos, que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Então, nós não estamos aqui para pregar o Evangelho pelo que nós achamos. Nós não estamos aqui para anunciar o Evangelho por uma ideia, por um conselho de alguém, por uma axiologia de alguém. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho pela inspiração divina, pelas Escrituras Sagradas. Nada de pensamento do homem. Nada do pensamento do homem, é pelo Espírito Santo, segundo o que está escrito. Mas vós sois a geração eleita. Quem? Aí alguém de novo, porque o povo de Israel foi que é a geração eleita? Não, eleito todos aqueles que estão em Cristo, que foram elegidos nele, antes da fundação do mundo. Povo adquirido para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Agora alcançaste misericórdia. Gente, pregar o Evangelho é bom demais. Agora, pregar com verdade. Nunca enganar os ouvidos das pessoas. Isso é ruim, isso é triste, isso é terrível. A Bíblia está dizendo que Deus de ambos os povos fez um. Não adianta separar mais. Em Cristo não existe alto nem baixo. Em Cristo todos somos iguais. Em Cristo agora todos quanto receberem é dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Aqui ele diz assim no capítulo, no verso 11, ele diz assim: amados, peço-vos que, como a peregrino e forasteiro, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Aleluia. Então, nós temos que carregar algo em nossas vidas que as pessoas não venham falar mal de nós com razão, porque nós temos lugar para tal fim, mas ser maltratado, ser visto
mas que tudo que a gente faça venha glorificar a Deus no dia da visitação. Pelo quê? Pelas boas obras que em nós seja observada. Querem falar mal, fale, querem dizer o que quer dizer, pode dizer, mas que não haja em nós tal coisa. Que não haja em nós tal coisa. Que o que seja encontrado em nós seja algo que venha glorificar a Deus. Aleluia! Então, essa coisa de malícia, engano, fingimento, inveja, tudo que é maligno, murmurações, isso deve ser limpado de nós, deve ser aniquilado, deve ser apagado da nossa vida, mas que venhamos desejar efetuosamente algo com desejo profundo, como a menino novamente nascido ao leite racional, não falsificado, nada falsificado, mas algo genuíno, verdadeiro, no qual venha nos fortificar a cada dia e fazer crescer espiritualmente, aleluia. É isso que nós precisamos. Aleluia. E as pessoas nunca venham se escandalizar através do nosso testemunho, mas que através do nosso testemunho elas venham ver Cristo realmente. Através do nosso viver, de nossa demonstração, elas venham realmente verem Cristo e desejarem. Mas enquanto agimos com inveja, sempre querendo o que o outro tem e sem importar a situação, porque é assim que o mundo está vivendo, sempre querendo usufruir de algo, não importa quem vai pagar por isso, né? Mas nós não devemos viver desta maneira, né? Mas sim deixar toda essa malícia maligna para trás e seguirmos em frente como essa eleita que foi chamada das trevas para vivermos na maravilhosa luz. Soberano e eterno Pai Celestial, ó Deus, para nós é um grande privilégio, Senhor, poder abrir a Tua Escritura e ver o Teu Espírito Santo falar, ó Deus, aos ouvidos, Senhor, aqueles que estão presentes, aqueles que hão de ouvir através do canal. Nós pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um deles. Estamos chegando, Pai, para mais um ano, ó Deus, finalizando um e o outro recomeçando, Senhor. Nós colocamos esses dias tudo diante do Senhor, no qual nós sabemos que tudo se encontra nu e patente diante dos Teus olhos, Pai. E que nós também venhamos estar fazendo o que é bom diante dos Teus olhos, para que assim o Teu nome seja glorificado em nossa vida, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém.